Bom, boa noite a todos. Nós já vamos dar início a mais um webinar da LAS Brasil. Desde já agradecemos a presença de todos. Só antes um pouquinho antes da gente começar, a gente, para quem ainda não é familiarizado com o Zoom, a gente utiliza o chat mais para uma conversa informal entre todas as pessoas que estão assistindo à palestra. E se tiver alguma pergunta específica para os palestrantes ou para a gente aqui da LAS, por favor, usar o QIA, que a gente vai direcionando as perguntas para os doutores, conforme a gente tiver a apresentação. Bom, para quem não me conhece, meu nome é João Bianchi, sou o diretor de operações da LAS Brasil. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma noite de webinar organizado pela LAS Brasil, dentro do nosso programa LAS Academy, que é um projeto de educação 360 graus. A ideia nossa é envolver tanto a parte de cirurgiões, a parte dos hospitais, convênios, assuntos pagadores, também os distribuidores que estão sempre junto conosco. Então, a ideia é sempre estar divulgando a educação dentro dessa área de dispositivos médicos. Hoje a gente vai tratar um tema que está em muita evidência dentro da ortopedia, que é a via anterior do quadril, e a gente vai apresentar um conceito muito interessante que foi desenvolvido na Bélgica, que é o Easy Concept, e eles também fazem utilização do Gripper, que é um dispositivo autorretrátil que o Dr. Leandro e o Dr. Inácio vão abordar hoje durante a aula. Antes da gente dar início, a gente só queria deixar aqui o apoio da LAS ao projeto do HC. O HC hoje, que é o maior hospital da América Latina, a LAS tem como um grande parceiro o HC para desenvolvimento de produtos e também na parte de doação de cirurgias para o tratamento dos pacientes. Então, a gente tem alguns projetos em andamento dentro do HC. E o HC possui o VioCure, que é uma página dedicada ao tratamento do COVID e também a pesquisa e desenvolvimento para o tratamento da doença. Então, eu sei que muita gente já ajudou algumas outras instituições, mas quem puder, quem ainda não conhece, é um projeto muito legal que o HC tem. Então, quem puder, com certeza o HC ficará lisonjeado com o apoio que vocês poderão dar. Então, antes da gente começar, eu gostaria de apresentar oficialmente nossos dois palestrantes, o Dr. Leandro Enisman, médico especialista em cirurgia de quadril, da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, do HC, e o Dr. Inácio Ventura, médico ortopedista, também cirurgião do quadril e joelho. Hoje ele atua em Brasília, como sócio proprietário do Instituto do Osso e da Cartilagem, e eles vão falar um pouquinho para a gente sobre o Easy Concept, a via anterior do quadril e um pouquinho mais do Gripper. Para quem não conhece a LAS também, antes da gente falar, a LAS hoje é uma importadora e distribuidora de material médico.
Nós atuamos como extensão de fábricas, então a Meden Vision hoje é representada no Brasil pela LAS Brasil, e a gente atua. Bom, dito isto, eu vou fazer uma pesquisa rápida para a gente fazer algumas perguntas e qualificar um pouco o público, e a gente ter uma ideia como vocês estão na parte de via anterior. Então, eu agradeço se vocês puderem responder a esse questionamento inicial. Então, para a gente dosar um pouquinho aqui nossa audiência, para os médicos cirurgiões de quadril, qual que é a principal via de acesso utilizado hoje? Anterolateral, posterolateral, transtrocantérica, anterior ou alguma outra via. Então, a gente vai deixar um tempinho aqui para vocês votarem, para a gente saber mais ou menos como é que é formado o nosso público. Bom, dentro do nosso público, 59% tem a via como posterolateral, como a via de acesso mais utilizada, depois uma divisão entre anterolateral como segunda, e depois vem a via anterior como terceira. É legal porque acho que hoje, durante a aula, a gente vai poder falar bem sobre a via anterior e entender um pouquinho mais sobre ela. Uma segunda pergunta, para quem já realizou a via anterior, se utilizou a mesa de tração como apoio, aí uma pergunta de sim ou não, quem puder responder, ajudar a gente, agradecemos. Bom, um resultado bem interessante, 91% dos respondentes não utilizaram a mesa de tração, enquanto apenas 9% utilizaram a mesa de tração. Bom, e uma última pergunta que a gente vai deixar antes da gente dar início à aula. Qual nível de conhecimento sobre a via anterior que você, médico cirurgião de quadril, considera ter? Então, nível básico, menos de 10 casos já realizados, intermediários, até 50 casos, avançado, mais de 50 casos, ou então nunca realizou a cirurgia de quadril via o acesso anterior. Bom, 50% ainda nunca realizou a cirurgia via acesso anterior, 25% consideram que tem um nível básico, fizeram menos de 10 casos, nível intermediário, 19% dos respondentes, e avançado, 6%. Muito obrigado a todos que responderam, acho que vai ajudar a gente a guiar um pouquinho as nossas aulas. E, de imediato, eu dou boa noite ao Dr. Leandro novamente e passo a palavra para o Dr. Leandro. Doutor, é com o senhor. Obrigado. Boa noite. Obrigado, João, aqui pela introdução. Obrigado a Las Brasil pela organização aqui desse webinar. Acho que vai ser uma noite onde todos nós vamos aprender bastante, tenho certeza. E obrigado, Inácio, aí pela parceria da gente estar junto com essa apresentação. E primeiro me apresentando, então, como o João falou, meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista do IoT de São Paulo, do Hospital das Clínicas, então também agradeço a LAS pelo apoio, como ele mesmo falou, realmente eles apoiam bastante a gente na ortopedia e pelo apoio agora no Viral Cure. Felizmente, o HC tem tido muito sucesso no tratamento de Covid, já são acho que mais de 2.000 pacientes que receberam alta, a gente é o maior centro aqui do estado de São Paulo.
e tem impactado muito no nosso dia a dia, no Hospital das Clínicas, e toda ajuda vai ser muito bem-vinda. Eu também sou médico do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo, onde eu faço minha prática particular. Recentemente, um projeto novo, eu sou apresentador de um podcast, chama Muito Além do Gesso, podcast de ortopedia. Se quiserem dar uma conferida lá, a gente fala bastante sobre a rotina da ortopedia. E eu achei legal que tem bastante gente aqui que nunca fez via anterior ainda, porque aqui eu vou falar um pouquinho, é uma história bastante pessoal, começo da aula, tá? Então, por que mudar para o acesso anterior? Mas, na verdade, mais do que mudar para o acesso anterior, eu queria falar por que as pessoas devem aprender o acesso anterior. Eu acho que eu não me considero que eu não faço 100% das minhas cirurgias para acesso anterior, mas eu acho que ele é muito importante no nosso arsenal, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o Easy Concept e especificamente sobre o Gripper. Então, quando a gente fala de por que aprender, eu acho muito legal pensar em começar pelo porquê. Então, esse aqui é um autor que talvez alguns de vocês conheçam, que é o Simon Sinek. Nesse QR Code, vocês estão vendo, se vocês apontarem, vocês vão cair no TED Talk dele, que é justamente sobre esse negócio de começar com o porquê. E tem esse livro que eu já... Ele defende que a gente tem 3 perguntas básicas, né? Por quê, que e como. E a maioria das pessoas começam no como, no que, para depois chegar no porquê. E o certo é a gente ir do porquê para fora. E eu acho que isso aqui é muito legal quando a gente está falando de via anterior, porque quando a gente começa a falar de via anterior, as pessoas já querem, a primeira coisa é a pergunta que o João fez, né? Você faz com mesa, você faz sem mesa, você faz biquíni, você faz longitudinal. Isso com certeza é super importante para a gente saber fazer, mas é importante entender por que você vai fazer a via anterior. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Porque nós, como cirurgiões de quadril, a gente adora esse artigo, né? O artigo do Lancet, uma revista super conceituada, apesar de ter se envolvido em umas questões políticas aí, numas polêmicas recentemente, que chamou que a prótese total de quadril é a cirurgia do século XX, né? E a gente adora esse artigo, né? Então, realmente, a prótese total de quadril é uma cirurgia de muito sucesso. Ninguém aqui quer inventar a roda. E quando você quer procurar sobre via anterior, é comum a gente cair nesse tipo de imagem, né? Isso aqui são fotos de um site americano, né? Que fala que a via anterior de quadril e mostra o cara correndo na praia, mostra a senhora abrindo os braços, super feliz. Quase parece que é melhor você ter uma prótese de quadril via anterior do que um quadril normal, né? E eu acho que isso às vezes pode ser uma coisa até prejudicial para a visão da via anterior, porque, poxa, todo mundo que está aqui que não faz via anterior, que faz só via posterior, que faz hardinge, tem bons resultados. Isso não é a menor dúvida. A gente quer com a via anterior melhorar um pouquinho mais esses resultados. E aí entra um conceito que eu acho bem interessante, que é o conceito do ganho incremental. Então, quando você pega lá seu dinheirinho, que você faz a sua prótese de quadril e bota numa aplicação para você ganhar dinheiro, todo mundo sabe que não vai ficar rico de um mês para o outro. Mas com aqueles juros, com aquele ganho de 1%, de 1,5%, de 0,5%, de 2% ao mês, ao final de anos, aí sim você vai ter ganhado muito dinheiro. Na minha cabeça, a via anterior tem um conceito mais ou menos parecido. Os pacientes vão ficando melhor, e eu acho que ao longo dos anos, na nossa prática como cirurgiões de quadril, você vai ter ajudado muito mais as pessoas, aquela população de pacientes, né, que ao longo dos anos a gente opera tanta gente, vai estar melhor, e isso você vai ter feito um ganho muito grande para a sua prática como ortopedista e para a sua população de pacientes. A minha história, como eu falei, eu sou do HC, que é uma escola tradicionalmente de hardinge, né, de via lateral. Eu saí do R4 fazendo via lateral, comecei a minha carreira como ortopedista no consultório particular, fazendo via lateral e era muito feliz com a via. Defendia, quando ia no congresso, a gente encontrava colegas de outras escolas, falavam via posterior. Eu falo, não, via posterior luxa, vocês estão loucos, via hardinge é a via. Mas, infelizmente, eu tive algumas complicações. Que a principal é o Trendelenburg. Então, esse paciente, na verdade, não tem o Trendelenburg pela via de hardinge, ele tem um desgaste da prótese já, essa raio-x que a gente tem. Mas eu tive 2 pacientes na sequência que eu fiz hardinge que ficaram com Trendelenburg. Aquilo foi muito frustrante para mim. Eu comecei a repensar, falei, será que eu tenho que mudar de via? Será que eu tenho que abrir minha cabeça um pouquinho mais para essas coisas de via cirúrgica? E nessa época eu resolvi testar a via posterior. Esse é um dos primeiros casos que eu fiz, uma via posterior bilateral. Esse aqui era um paciente HIV positivo com osteonecrose. Esse aqui, ele pós uma semana do segundo lado, ele já chegou sem apoio, super feliz. E falei, nossa, achei a minha via, estou super feliz, agora vou ser um cirurgião de via posterior. Mas aconteceu uma coisa. Eu tive 2 casos de luxação na primeira série, logo no começo. E eu desanimei bastante. Depois que eu peguei mais experiência na via posterior, eu fui entender um pouquinho melhor o posicionamento, eu vi que a gente tinha que forçar um pouco mais a antiversão, eu entendi melhor a reinserção dos rotadores e tal. E hoje em dia, como eu vou mostrar para vocês, eu ainda faço muita via posterior,
e não ter tido luxação. Mas isso me deixou meio preocupado. Mais ou menos nessa mesma época, eu fui para um congresso em Israel, onde eu fui copalestrante junto com o professor Korten. Eu nunca tinha ouvido falar dele, já tinha ouvido falar de via anterior, mais com o João Mata falando, e eu fiquei muito feliz quando eu vi a aula dele. Eu falei, nossa, esse cara, ele achou o caminho, né? E daí depois eu fui visitar ele, que essa foto eu visitei ele em 2016, e aprendi mais sobre a via anterior, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre Korten, eu só vou voltar um pouquinho sobre as vantagens da via anterior. A primeira vantagem da via anterior é que é um plano intramuscular. Isso faz sentido. Nem tudo em medicina que faz sentido realmente vai se comprovar melhor, mas se vocês pensarem só logicamente, a gente tem uma via de Hardynger, onde eu desinsiro o glúteo médio, o glúteo mínimo. Você tem uma via posterior, onde você vai desinserir todos os rotadores, ou você tem uma via anterior, onde vai só afastar a musculatura, faz sentido que a via anterior vai ser melhor. Eu acredito que a via anterior tem uma recuperação mais rápida. Os trabalhos mostram que depois de... Alguns trabalhos falam de 3 meses, alguns trabalhos falam de 6 meses, ela vai ser igual às outras vias. Isso provavelmente deve ser verdade. Mas eu convido os senhores a fazer um exercício. Pensa que vocês estão, hoje é dia 13 de agosto de 2020. Pensa que vocês estão 6 meses atrás, dia 13 de fevereiro de 2020. Um tal de corona está acontecendo lá na China, a gente nem sabe direito o que vai acontecer, não teve pandemia. Pensa quanta coisa aconteceu nesses 6 meses. Então pensa que você talvez tenha operado uma via que no final de fevereiro você já vai estar bem, está sem muleta, está voltando a sua atividade. E pensa que você fez uma via onde agora, 6 meses depois, você está voltando, você está no mesmo grau. Pensa o tanto que teria sido melhor para sua via. Então, se a gente fala uma recuperação de 1 mês, 6 meses, não faz tanta diferença? Faz sim. E eu dei essa aula recentemente, e um colega ortopedista que foi submetido a uma prótese de quadril, me falou depois da aula, falou assim, aquilo que você falou é muito verdade. Eu demorei 6 meses para ficar bem, ele fez uma via de Hardynger com um colega, e ele falou assim, eu teria ficado muito feliz se tivesse ficado 1 mês. 6 meses faz diferença. Eu acredito que a via anterior é mais estável, tá bom? E os pacientes querem mais estabilidade, então o paciente... Esse é um paciente que eu operei, lutador de jiu-jitsu, é o atleta que está embaixo, acreditem se quiser, ele tem uma prótese de quadril do lado direito. E eu, pessoalmente, até hoje, quando eu vejo esse vídeo, eu fico nervoso. Assim, eu sempre acho que ele vai luxar a prótese, mesmo já tendo visto esse vídeo diversas vezes. Eu não liberei o paciente para fazer isso. Mas é fato que os pacientes querem fazer isso. Independente de você liberar ou não, os pacientes vão fazer loucura. Então, você ter uma via que seja um pouco mais estável pode ser uma grande vantagem. Operar em DDH é uma grande vantagem, na minha opinião, é mais fácil o posicionamento. O anestesista fica feliz, ele tem mais acesso à via aérea, posicionamento, ele ventila melhor. A gente tem a possibilidade de fazer radioscopia, que é uma coisa que o professor Korten não faz, mas eu ainda faço, eu acho uma grande vantagem. A gente sempre tem aquela ansiedade, né, quando a gente vai fazer o raio-x final pós-operatório, ver se está tudo bem, a gente vai vendo durante a cirurgia e posicionando do jeito perfeito que a gente quer. E a posição em DDH facilita muito o controle de dismetria. Então a gente vê os 2 pés, as pernas esticadas, você controla pelos malelos, você pode dobrar os joelhos e fazer um galease, o que eu acho uma grande vantagem quando você está com um paciente lateral, querendo ou não, qualquer quedinha que ele tiver para anterior ou posterior pode falsear a sua impressão. A expectativa do paciente é muito importante. Os pacientes que fazem prótese de quadril são cada vez mais jovens, cada vez mais ativos e querem fazer cada vez mais coisa. Esse é um paciente que a gente opera no grupo de medicina esportiva lá do HC. Ele é um fisiculturista master, campeão sul-americano, levanta muito peso. Vocês estão vendo aqui a pós-operatório de prótese de quadril. Essa aqui é a publicação dele do Instagram, que ele permitiu que eu postasse. Vocês veem aqui, ó, prótese de quadril há 2 anos, levantando 200 quilos. Ele tem, acho que nessa época, ele tinha uns 63, mais ou menos. Vocês veem, os pacientes querem fazer mais coisa. E por último, a via anterior pode ter uma vantagem estética se você fizer via de biquíni. Eu, pessoalmente, ainda faço a via longitudinal. Eu acho mais segura. Eu estou querendo mudar para a via de biquíni, mas ainda sempre falar, vou esperar mais um pouquinho. Se você fizer a via de biquíni, ela nas linhas de tensão da pele, ela pode até ser escondida pela roupa de baixo, pelo maiô, pela sunga, é uma grande vantagem. Mas a via anterior pela via tradicional também acho que é bem tranquila. Vocês veem, isso aqui é um caso, uma incisão de 9 centímetros, é super tranquilo. Então aqui você tem um paciente jovem, 38 anos, com uma osteonecrose, com mais dor à esquerda. Esse é um paciente perfeito para fazer uma via anterior. Depois o Inácio vai entrar em mais detalhes da técnica cirúrgica. A gente trouxe alguns casos, se der tempo para mostrar. Mas esse paciente aqui está super feliz, está esperando para fazer o outro lado agora. Mas o meu grande questionamento é a questão que, quando a gente fala de cirurgia de quadril, a gente vê muita gente falando assim, você tem que escolher uma via e ser bom nessa via. Poxa, sabe que a gente precisa fazer uma via cirúrgica só? Se a gente pensar nos nossos colegas que fazem outras especialidades, imagina você é um cirurgião de mão
e você falar para o teu paciente assim, olha, eu faço muito bem o acesso volar, mas se precisar mexer alguma coisa dorsal, eu não mexo. Ou se você é um cirurgião de pé e tornozelo e fala assim, olha, se tiver uma fratura bimaleolar, eu vou tratar o malelo medial e vou chamar um colega para fazer o malelo lateral. Não é assim, né? Então, acho que a gente pode aprender outras vias e escolher a melhor via para cada paciente. E esse aqui é meu gráfico dos últimos anos, então comecei a fazer via anterior em 2015, e ao longo dos anos, 2018 foi o ano que eu passei fora, eu fiquei fazendo um pós-doc em Stanford, então deu uma caída no ano passado, 2019, quando eu voltei, ainda estava mais seguro com as outras vias, mas esse ano está sendo a minha maior proporção, eu estou com 50% de vias anteriores, mas vocês veem que mesmo a via lateral eu continuo utilizando. E como é que é o meu fluxograma? Eu já estou na fase mais expert, eu devo estar em volta de, que a gente considerou ali 50 como avançado, né? Eu devo estar por volta de 120 próteses via anterior, mas ainda não sou muito destemido, ainda prefiro fazer nos casos mais tranquilos. Então, deformidades mais leves ou moderadas, sem obesidades graves, eu vou para a via anterior. Deformidades mais graves ou pacientes muito obesos, eu vou para a via posterior, mas isso é uma coisa muito dinâmica. No ano passado, no segundo semestre, eu fiz a paciente mais obesa que eu já tinha feito, um MC de 43, e ficou bem, tranquilo, então isso é muito dinâmico. Em caso de deformidade grave, pacientes muito obesos, com risco de instabilidade, eu ainda vou para a via lateral, e com viés também, às vezes, dependendo dos meus auxiliares. Eu estou no serviço acadêmico, às vezes quando a gente pega, eu opero às vezes com a equipe do trauma, que não está tão acostumado com as outras vias, às vezes eu acho mais fácil, eles estão mais acostumados com via de Hardinger, eu vou na via de Hardinger, que é mais tranquilo. E principalmente a gente tem situações especiais onde, na minha opinião, pedem uma via ou outra. Então, por exemplo, esse aqui é um caso de um politrauma grave, tinha feito uma fixação de acetábulo para via posterior com Hockenlangenbeck, evoluiu com necrose. Esse é um paciente que você tem que fazer via posterior. Você não vai inventar moda e fazer uma via anterior, e se eventualmente você precisar tirar uma placa, alguma coisa, você não consegue. Então aqui fiz uma via posterior, tirei o material de síntese, o paciente ficou ótimo. Eu não vejo a menor necessidade de uma via anterior nesse caso. Esse é um caso bem diferente que eu operei, é um paciente que tinha uma osteoartrose do lado direito, extremamente obeso. Ele tinha uma sequela de uma mielopatia infecciosa, que tinha um déficit neurológico onde ele tinha esse caminhar bem difícil, ele levantava fazendo uma hiperflexão de quadril. Eu considerei esse paciente de alto risco para luxação. Nesse grau de obesidade, um colo mais vário, eu achei que era melhor não fazer via anterior. Eu fiz uma via de Hardinger, o paciente está ações meio malucas aí, em extremos de via de flexão, não teve nenhuma luxação, já tem mais de 2 anos, então é um caso bem bacana para uma via lateral. E tem situações especiais que pedem via anterior também. Aqui a gente deixou uns casos separados no final, depois da aula do Inácio, se não tiver muito tarde. Eu vou mostrar para vocês alguns casos que eu acho que pedem a via anterior. Entrando especificamente no Easy Concept, que eu aprendi muito quando eu fui visitar o professor Korten lá na Bélgica, ele tem muito a ver com eficiência. E eu já tive a felicidade de visitar alguns serviços médicos no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, na Suíça, e de longe o centro cirúrgico dele era o mais eficiente. Eu fiquei impressionado, assim, você tinha, quando ele acabava uma cirurgia, na hora que botava o curativo de uma prótese, em 15 minutos outro paciente já estava deitado pronto para operar. Tudo é muito regrado, todo mundo sabe o que fazer, e essas padronizações são muito importantes. Isso passa por alguns aspectos. Por exemplo, o instrumental mais enxuto. Então, a gente sabe os materiais que a gente usa e que a gente não usa, né? Então, por exemplo, aqui, uma das próteses que eu uso tem esses testes de polietileno que eu pessoalmente não uso nunca. Isso são 2 caixas, que tem para 2 tamanhos de cabeça, que você vai esterilizar à toa. Vocês olharem a caixa de instrumental lá embaixo, tem um monte de instrumental que eu não uso. Quadrado eu não uso para fazer via anterior, você tem uma série de afastadores, você tem pesos. Então, assim, se você começa a diminuir isso, você aumenta a eficiência, porque demora mais para abrir as caixas. Inclusive, o Dr. Korten tem estudos mostrando diminuição de custo. Então, hoje em dia se fala muito de custo. Com essa diminuição do número de caixas, ele já mostrou, se eu não me engano, era 200 mil euros no hospital dele por ano, que ele economiza diminuindo essa esterilização de caixas. A gente tem o uso da mesa convencional e eu fiquei feliz de ver no questionário ali que a maioria das pessoas usam mesa convencional. Eu, pessoalmente, não queria usar uma mesa de via anterior por tais. Eu falei para vocês que eu sou principalmente do HC e do Einstein, mas é verdade que eu vou muito em outros hospitais dependendo do convênio do paciente. Se eu dependesse que o hospital comprasse a mesa cirúrgica, isso não ia ser viável em todos os hospitais. Daí eu ia poder fazer mesa via anterior nos hospitais, não ia poder fazer nos outros. Outra opção, a gente sabe que tem algumas empresas que fornecem a mesa quando você pede o material, mas a gente entra numa questão que você tem que ter aquela prótese autorizada. A gente sabe que na nossa realidade, muitas vezes as empresas, os convênios não autorizam o material que você quer, né? Então eu queria estar livre da mesa. E por último, a gente tem o gripper. O gripper é um afastador autostático e ele tem grandes vantagens. Quando eu vi a primeira vez o gripper indo na Bélgica, honestamente, eu pensei, como alguns de vocês estejam pensando, eu falei assim, olha, legal, tal, mas
É tanta vantagem assim, quando eu opero, normalmente tem residentes que vão comigo, eles podem segurar, e quando eu cheguei aqui, eu vi o tanto que era importante. Eu vou mostrar para vocês por quê. Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem um acetábulo exposto, a gente tem uma alavanca anterior, uma alavanca na laga e uma alavanca posterior. A gente sempre vai usar essas 3 alavancas, vocês podem ver como a visibilidade é muito boa. E aqui no lado direito, usando o gripper, né? Então, o gripper está preso aqui, vocês veem a cordinha que prende na mesa, e você fala, poxa, a exposição está muito parecida. Mas tem uma questão que é muito importante. O colega que segura esse afastador do outro lado, que está aqui, o Ronald que trabalha comigo, ele não está vendo nada da cirurgia. Então aí você entra em 2 problemas. Você pode ter um ortopedista que está segurando, que vai ficar lá tenso, segurando, ou você pode, às vezes, ter um instrumentador, alguém na empresa segurando, mas essa pessoa eventualmente vai ficar vai se distrair em algum momento e vai mudar a posição. E uma coisa que o professor Korten explica bastante, que essa alavanca anterior, que ele não está próxima do feixe. Se você mudar um pouco a posição, você corre o risco de ter uma lesão do nervo femoral. Então ela precisa ficar na posição exata. Isso é uma coisa difícil de acontecer se tem alguma pessoa segurando. A segunda questão é que, como a pessoa não está vendo nada, não está vendo nada, é inevitável que alguma hora a pessoa vai dar aquela pescoçada, ela vai para frente ali para tentar ver o que está acontecendo. E nessa hora que a pessoa vai para frente para ver o que está acontecendo, que ela força mais a posição, que pode machucar o nervo, ou que eventualmente pode acontecer é que escapa o retrator. E daí nessa hora que você fica tirando e colocando, tirando e colocando, tirando e colocando, que você corre mais risco de ter uma lesão neurológica. Quando a gente vai para o fêmur, ele também é super importante. Então aqui do lado esquerdo vocês veem minha exposição sem o gripper. As alavancas mais importantes são essa alavanca que está aqui atrás do trocânter maior e essa alavanca no cálcar. As outras 2 estavam facilitando mais para a foto. E vocês veem a mesma visualização com o gripper. Então aqui o gripper posicionado, vocês veem a cordinha, o que também facilita muito. Por quê? Porque nesse caso, o colega que está segurando, como é que faz quando a gente está sem o gripper, que infelizmente às vezes a gente não tem o gripper? Ele precisa segurar ajudando com uma compressa, o que ele precisa fazer muita força para puxar, então inevitavelmente uma hora ele cansa e solta, daí muda a posição, ou senão você puxando, às vezes você puxa um pouco para fora também e ele escapa da posição. Quando esse posicionador escapa da posição, vocês viram que eu faço com a perna cruzada em 4 invertido, que é como o Korten faz. Você precisa reposicionar a perna, é super trabalhoso e também aumenta a chance de lesão, então o gripper realmente deixa tudo mais estável para você. Então isso aqui são as vantagens do Easy Concept. Mas falando sobre a via anterior, por que aprender, esse foi um colega, o Dr. Raj, do Canadá, que eu vi um webinar aí agora na época da pandemia falando sobre a via anterior, e ele falou uma frase que eu acho ótima. Ele falou assim, por que você aprender a via anterior? Because it's awesome. Awesome é espetacular, fantástico. E eu concordo muito com ele. Quando a gente vê o trabalho, a literatura, a verdade é que, não infelizmente, mas a literatura mostra pra gente, às vezes, resultados muito similares. Quando você vê os pacientes, é diferente. Então, eu vou mostrar uns casos para vocês aqui. Esse é um paciente que tinha 70 e poucos anos, tinha artrose já há algum tempo, tinha medo de operar. Esse aqui é o primeiro pós-operatório dele, ainda na UTI, já mexendo a perna, feliz e com excelente controle motor. Esse aqui é o primeiro retorno dele no consultório, depois de 3 semanas, já andando com andador, subindo rampa, né? Esse meu consultório é um consultório que eu não trabalho mais, mas que na época era muito bom para filmar os pacientes subindo e descendo a rampa, acho que era muito legal. Aí vocês veem ele super bem. E aqui com 6 semanas, já sem nenhum apoio, andando, ele não entendeu que era para ele descer, ele deu uma rodada, vocês veem. Você não disse que um senhor desse fez uma prótese de quadril, muito menos há 6 semanas. Aqui uma outra paciente que eu fiz uma prótese de quadril bilateral, também por necrose. Aqui ela estava com 6 semanas do segundo lado, tá bom? Teve 6 semanas de intervalo entre um lado e outro, também andando super bem. E depois dessa consulta, ela resolveu ir para Natal. E ela foi para lá, andou de bug em Natal, e ela me falou assim, doutor, quando eu fui ver no celular, a gente tinha a marcação lá de quantos quilômetros, quanto que você anda, quantos passos, eu andei 7 quilômetros no primeiro dia que eu cheguei. Imagina uma pessoa que tinha 12 semanas de uma prótese de um lado, 6 semanas do outro, andando 7 quilômetros. Então essas são as diferenças pequenas que a gente vê na via anterior, que são difíceis de mensurar, que eu pessoalmente não vejo nas outras vias. E aqui é um paciente, só para falar que não tem complicações, sim, tem algumas complicações, infelizmente. Aqui é um paciente que teve uma pequena fraturinha do trocânter menor, que a gente fez uma cerclagem, fez pela própria via anterior. Aqui ele estava, então eu deixei ele 6 semanas de carga parcial para proteger melhor essa fraturinha. Depois de um mês que eu liberei a carga total, então ele estava com 2 meses e meio pós a prótese, eu pedi para ele subir a rampa também para filmar, e ele resolveu subir correndo. Eu falei, não, sobe andando. Ele falou, doutor, tô ótimo, dá para subir correndo, não tem problema. Então vocês veem como o paciente está bem. Esse aqui era um paciente bastante jovem, que fez uma prótese via anterior, como vocês veem que ela funciona super bem. Então, de mensagem final que eu queria deixar para vocês é mostrar que a via anterior é uma opção viável, que ela tem resultados muito animadores, e mostrar que o Easy Concept facilita muito a vida do cirurgião,
nesse aprendizado da via anterior. Aqui embaixo à direita vocês têm meu contato de Instagram e do LinkedIn. Quem tiver alguma dúvida, vamos tirar algumas dúvidas aqui, mas quiser entrar em contato depois, fica super à vontade. Eu estou à disposição para ajudar todos. Um grande abraço e uma boa noite. A gente vai falar mais um pouco ainda. Obrigado, doutor Leandro, pela aula, excelente aula. A gente vai voltar, porque acho que tem muita coisa ainda para a gente falar, apresentar os casos. Mas nesse momento eu gostaria de chamar o doutor Inácio. Doutor Inácio, uma boa noite ao senhor. Bem-vindo ao webinar da LAS Brasil. Queria deixar aqui, a priori, o nosso grande agradecimento. Um abraço para todo o pessoal do meu quadril, que eu sei que é o grupo do senhor, provavelmente o senhor vai citar, que está acompanhando a gente. É um grupo muito sério, que vem fazendo um trabalho muito interessante com os pacientes. E também depois eu vou pedir para o senhor fazer a analogia, não sei se o senhor vai falar, da gaveta, que eu vi num outro webinar que o senhor explicou para a gente sobre a via anterior. Deixar aqui para o pessoal, que ficou um exemplo muito legal para a gente entender sobre a via anterior. Boa noite, doutor. Passo a palavra para o senhor. Boa noite, João. Vou bacana, não sabia que você tinha assistido aquele webinar, não. Esse exemplo foi bacana mesmo. Alguns pacientes depois me mandaram mensagem dizendo, pô, que exemplo instrutivo. Foi legal, sim. Foi muito legal, acho que vai ser bacana. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Vocês me dizem se vão dar um ok aí, se está tudo direitinho, por favor. Compartilhada, João? Compartilhou, doutor. Tá ótimo. Boa noite a todos. Então, eu queria agradecer a presença aí. Vou deixar os agradecimentos mais formais para o final, porque tem bastante coisa para a gente falar e a gente não perder muito tempo aqui. Eu queria só parabenizar aí o Leandro por a aula brilhante. Eu tinha visto essa aula dele não idêntica, mas parecida. E da primeira vez que eu vi, já me espantou como nós pensamos parecido. Como os nossos conceitos são muito semelhantes. A aula foi brilhante e vai ajudar demais na compreensão da minha. Então, me coube falar aqui um pouco mais da parte técnica, da técnica cirúrgica mesmo, do EDA. O que é o EDA? O Efficient Direct Anterior. Como declaração de transparência, eu presto consultoria técnica sob a forma de apoio em educação e treinamento para a LAS Brasil e para o Grupo Vertical Medicato, que representa essas duas empresas internacionais, a Meridian Vision e a Depois Synthes, da Johnson & Johnson. E eu não gosto, com base no conceito clássico de conflito de interesse, de dizer que há conflito de interesse. Então, como os nossos objetivos são todos comuns em prol do paciente, eu declaro que não há conflito de interesse. Que as opiniões apresentadas aqui não necessariamente refletem as opiniões dessas empresas e que todas as imagens dos pacientes que aqui foram apresentadas foram consentidas pelos mesmos. No entanto, eu não ocultei a face deles, então eu peço para que não façam registros fotográficos ou qualquer coisa do tipo, por favor. Vamos começar pelo básico, né? O que é o primeiro passo? O primeiro passo é rapidamente, como o Leandro já fez essa introdução brilhante, mas eu acho que vale a gente ver de novo aqui, porque tem muita gente do acesso posterior aí, então vamos entender o conceito primeiro para a gente passar para a técnica cirúrgica. Na minha breve história, em 2013, eu fiz meu primeiro acesso anterior direto. Foi uma paciente que, inclusive, era de São Paulo, estava de plantão, e ela chegou com a fratura do colo do fêmur. Ela tinha uma sequela de um AVC e uma hemiparesia na perna, onde ela quebrou o colo do fêmur. A gente não tinha, nessa época, dupla mobilidade, big femoral head, não tinha nenhuma coisa adicional para melhorar a estabilidade, que eu achei que era importante para ela. Eu sou advindo da via posterior, e eu falei pro Saulo, que eu falei, cara, vamos fazer uma loucura aí, eu acho que esse é o caso ideal para a gente testar. Eu vi uma técnica aí e quero fazer. Fizemos, graças a Deus deu tudo certo, mas foi meu caso único no período, porque realmente naquela época, em 2013, não dá para dizer nem que eu tinha medo, porque era tamanha a minha ignorância que eu não tinha nem capacidade de sentir medo ainda. A gente não tem medo do que a gente desconhece, porque havia uma escassez completa de recursos, tanto infraestrutura, recursos técnicos mesmo para a cirurgia, como recursos educacionais, que é o mais importante. Então eu vi alguns vídeos, li alguns artigos e fiz meio que na loucura, talvez até irresponsavelmente, mas graças a Deus deu certo. E então teve um período da minha vida aí com algumas outras prioridades, eu tive questões pessoais e parei de fazer durante 4 anos, foi o meu caso único. Em 2017, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, voltei a estudar. Nessa época, já tinha muito mais recursos educacionais disponíveis, facilitando muito o acesso. E agora sim, eu tinha um pouquinho de medo, porque eu já conhecia melhor a coisa, mas decidi enfrentar e falei, Saulo, a gente vai fazer dar certo esse negócio. Eu vou enfrentar a via anterior
agora de frente, sendo redundante aí. Então, nessa época, ela tomou parte de 30% das minhas indicações, mais ou menos, porque eu ainda era muito receoso, queria encontrar o paciente ideal, aquela coisa. E em 2018, aqui começou a mudança na minha vida em relação à via de acesso, foi quando eu fiz meu estágio com o Dr. Jorge Cruz de Mello, do Porto Hip Unit, e realmente é um cara sensacional, brilhante. O Christoph Korten, o professor Korten, mudou a vida dele também, porque ele fazia o acesso anterior que ele tinha aprendido com Frederic Lodé, e depois o Korten modificou os conceitos dele e ele passou isso para mim. Quando eu cheguei lá, ele falou, você faz quantos por cento de via anterior? Eu falei, cara, em torno de 30, 40. O professor ele falou, você vai sair daqui fazendo 80. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas foi mais ou menos isso. Eu voltei para o Brasil e a partir dali ele tomou, não foi 80, mas foram 70% dos meus casos. Eu ainda tinha muita prudência, muito receio, porque eu não tinha, antes disso, muito instrumental. Coincidiu, quando eu voltei, poucos meses depois, chegaram os cabos com offset, e aí sim eu expandi minha indicação, passando para 70% dos casos. Até o final do ano passado, virada para 2020, com a chegada do Gripper ao Brasil e a estruturação dos cursos que o professor Korten e a Median Vision fizeram do Easy Eye Concept. Então são cursos fantásticos mesmo, que você assiste o curso online, e se você já faz a coisa, ele te dá um upgrade muito grande. Então eu não tenho a menor dúvida que esses dois aqui foram modificadores da minha vida, mas que o divisor de águas foi a chegada do Gripper. Claro que já tinha um histórico anterior, mas com a chegada do Gripper, hoje eu indico 90% dos meus casos por via anterior. E o que é esse Efficient Direct Anterior? O Leandro já falou, mas vamos dar uma revisada. Nada mais é do que um acesso anterior direto, realizado numa mesa cirúrgica convencional, sem a necessidade de hiperextensão do quadril, então não precisa de perneiras dobráveis, quebráveis, muito embora seja recomendável que você tenha para casos mais complexos, com uma técnica padronizada, respeitando uma sequência fiel e reprodutível, baseada na liberação capsular precisa. Isso aqui é essencial. A incisão de pele na prega cutânea do biquíni, seguindo a linha de tensão da pele ou a linha de Langer, como o Leandro citou, e com o uso do Gripper. O Gripper é parte integrante do Easy Eye Concept e do EDA, então ele tem que estar presente pela importância que ele tem. O Leandro já explicou bem, a gente vai revisar. Por que a mesa convencional? O Leandro também falou brilhantemente, porque é extremamente mais prático, tanto no pré-operatório, você posicionar um paciente em mesa convencional é muito mais fácil, mais rápido, como no intraoperatório, você tocar a cirurgia numa mesa convencional é muito mais tranquilo. Um dos itens mais importantes para mim, para a nossa realidade brasileira, é a completa autonomia e liberdade. Autonomia em relação a todo mundo. Você não depende de hospital, você não depende de material, você não depende de plano, você não depende de ninguém. Você opera no hospital da periferia, você opera no melhor hospital e ninguém vai te dizer qual implante você tem que usar, porque você coloca o implante que você quiser com uma mesa convencional. A grande facilidade de testagem e certificação dos seus resultados finais da prótese, então a infinidade de testes que você pode realizar, a facilidade de entrar em escopia, os testes clínicos que o Leandro mostrou, isso aí não tem preço. Isso é uma das grandes vantagens da via anterior, a gente não pode desperdiçar isso com a mesa de tração. E esse artigo do Paul Boulay lindamente demonstrou que até o posicionamento acetabular tem muito maior acurácia quando é realizado no decúbito supino e em mesa convencional. Quando você coloca na mesa de tração, a pelve tende a cair e você tem alterado um pouco esses ângulos todos. Além de ser muito mais seguro, com menor índice de complicações. E alguns trabalhos já mostraram isso em relação a falso trajeto, a fraturas do cálcar e do grande trocânter. O acesso anterior realizado em mesa de tração tende a ter um número muito maior dessas complicações. Em relação à incisão de biquíni, é muito importante entender que ela não é apenas estética, ela é funcional, e o professor Korten repete isso o tempo inteiro. Ela melhora a cicatrização e traz menor risco de complicações de pele. Isso é essencial em pacientes imunossuprimidos, em pacientes diabéticos, em pacientes fumantes que têm condições de pele piores. Além disso, ele facilita a exposição femoral, porque ele se alinha com o posicionamento do membro. O Leandro mostrou, a gente faz uma adução da pele em rotação externa, é exatamente no sentido da incisão de pele do biquíni. E tem menor índice de hipoestesia do nervo cutâneo femoral lateral, com uma imensa satisfação maior dos pacientes. Isso foi lindamente demonstrado nesse trabalho, que é um marco do professor Leonig, que foi quem descreveu primariamente o acesso de biquíni. Em relação ao Gripper, muitas vantagens que o Leandro já citou. Ele permite que você tenha em campo menos 1 ou 2 assistentes, pelo menos. Isso gera menor contaminação potencial, maior liberdade de movimento para o cirurgião, é mais fácil você se locomover, você enxergar as coisas sem ter que estar trocando de lugar com ninguém, se batendo com ninguém, cruzando mão no meio do campo.
gera uma exposição muito mais eficiente, estável e controlada pelo cirurgião. Isso aqui não tem preço. Você pode ter o melhor auxiliar do mundo, e eu posso dizer isso porque eu tenho o melhor auxiliar do mundo. Meu auxiliar é sensacional, mas nem ele consegue me oferecer essas características que o Gripper me oferece. O Leandro falou muito bem, o humano ele fica mexendo o afastador. Isso é determinante no aumento de chance de praxia, de lesão de parte moles, de perda de tempo. Isso não pode ocorrer, e o Gripper facilita nesse sentido. Levam o menor dano de tecidos moles, todos eles, pele, músculo e nervo, e, segundo esse trabalho aqui descrito e apresentado pelo próprio professor Korten, menor tempo cirúrgico, menor resposta inflamatória e menor sangramento. E, pasmem, o mais interessante, ele encurta a curva de aprendizado. Nesse trabalho ele comparou 3 grupos, um grupo de cirurgiões inexperientes com afastador normal e um grupo de cirurgiões inexperientes com Gripper e outro experientes com Gripper. E os 2 grupos que usaram Gripper foram semelhantes, muito semelhantes os resultados deles. Então, ele aproximou o cirurgião inexperiente do cirurgião com maior experiência. Isso é muito interessante. Esse é o Gripper, como o Leandro mostrou, de maneira estática. Ele é um sistema de polias com cordas bem resistentes que aguentam mais de 90 kN. E, dinamicamente, você aperta esse botão azul, destrava a polia, solta o botão e ele bloqueia. E isso aqui é muito estável. A colocação do Roma, ele aceita qualquer afastador que tenha o cabo plano. Você trava ele e libera e prende a sua mesa. Entrando na técnica cirúrgica propriamente dita, vamos passo a passo. Claro que a gente não vai poder fazer muito detalhadamente, mas vamos ressaltar os pontos mais importantes de cada um deles. Toda cirurgia começa com planejamento das indicações. Aqui eu quis dar só uma geral dos 3 casos que aparecerão, mais imagens aqui. Esse primeiro paciente é um paciente atleta de altíssima demanda, campeão mundial de jiu-jitsu mais de 3 vezes, lutador de Muay Thai, mestre de capoeira e pratica kitesurf também, igual um alucinado. Com essa artrose gravíssima, o paciente de baixo é um paciente com espondilite anquilosante, já com a fusão completa das sacroiliacos, com alteração completa do balanço espinopélvico. A radiografia em perfil faz parte de todo o meu planejamento cirúrgico. Todos os pacientes, eu peço a radiografia da coluna lombar e vocês veem que ela é uma coluna bloqueada, mas bloqueada com lordose e uma hiperlordose, ou seja, o que aumenta a chance de luxação posterior. Então, para mim, são 2 indicações relativas ideais. E esse caso de baixo, apesar de não dar para ver o slide do canto, a foto do canto, é uma paciente com um osteoblastoma agressivo na região anterior do colo do fêmur, que você vê bem naquela foto central, com uma contratura em flexo imensa e essa hiperlordose, ou seja, essa paciente, para mim, é indicação absoluta de acesso anterior, e eu tenho a curiosidade no final do webinar de perguntar para os colegas que não fazem se eles conseguem imaginar uma outra maneira de resolver esse problema com esse tumor completamente na região anterior, inclusive invadindo a cápsula. Em relação ao posicionamento, é essencial alguns pontos, que o braço ipsilateral fique sobre o corpo para que o cirurgião tenha espaço para trabalhar, que esse apoio trocantérico esteja bem posicionado, ele facilita você posicionar a sua cúpula acetabular sem o paciente ficar se mexendo na mesa e você cair no risco de deixar uma cúpula verticalizada ou fora do posicionamento que você gostaria. Os grippers exigem que você coloque esses postes nesse momento. São 4 postes, 2 compridos mais altos no lado contralateral e 2 mais curtos no lado ipsilateral, os 2 superiores na linha do mamilo, os 2 inferiores na linha patelar, e é interessante que você use essa mesa extensora para aumentar a sua rotação externa da perna, isso facilita a exposição femoral. Aqui no ambiente de centro cirúrgico, na foto da esquerda, os 2 postes curtos e o braço ali preso sobre o corpo, e na outra foto, os 2 postes longos e o apoiador trocantérico. Mais uma vez aqui nesse caso eu fiz uma adaptação, como nós brasileiros temos que fazer sempre, para não dizer que é um enjambro, né? E eu coloquei uma abraçadeira, daquela que os anestesistas usam ali, para fazer o papel da mesa extensora, porque nós não temos algum apoiador que substitua aquela mesa extensora como o do professor Korten. A colocação de campos. Esse aqui é um campo especial da MedInvision, chama Easy Eye Suite. Ele é um campo que permite que você, com um campo apenas, isole as 2 pernas, não tenha exposição do períneo em momento nenhum e faz, às vezes, aí um campo desse, você além de substituir pelo menos uns 2 lápis de campo completos, você diminui uns 12 passos e ganha em torno de 9 minutos de colocação de campo. Olha só como ele é prático, a colocação dele é muito fácil. Infelizmente, esse campo não está disponível no Brasil ainda. Foi um campo que a gente usou apenas para demonstração. Mas o mais importante para vocês é que, independente do campo que vocês coloquem, que as 2 pernas estejam isoladas e livremente manipuláveis. Como referências anatômicas e a tua incisão, vou chamar a atenção de alguns detalhes. A incisão de pele do biquíni,
é importante que vocês vejam que ela sempre tem que estar sobre a área do colo. Se for um colo mais valgo, ela vai estar mais superior, mais próximo da cabeça, ou no meio do colo. Se for um colo mais varo, estará mais próximo da linha intertrocantérica. Já a incisão de fáscia, ela respeita a incisão tradicional, convencional. E eu fiz ela mais alongada do que a de pele para vocês verem que é assim mesmo. Então, depois que você entra no plano de fáscia, você abre o quanto você quiser, entre aspas, tá? Então você permite que tenha uma exposição muito boa com a incisão de fáscia sendo feita da maneira como você faria o acesso tradicional. Um detalhe importante é, essa incisão longitudinal não é no intervalo entre o tensor e o sartório. Ela é lateralizada sobre o ventre do tensor do fascia lata, cerca de 1,5 cm para a lateral, e você faz uma dissecção subfacial para entrar no intervalo. Aqui as marcações de pele, obviamente a gente não faz em todos os casos todas as marcações, mas eu fiz para que ficasse mais didático no canto da esquerda. Vocês veem que eu marquei o intervalo, marquei onde está o tensor, onde está o sartório, marquei a espinha, marquei o que seria a minha incisão tradicional e marquei a incisão de biquíni, onde ficaria a relação dela com a espinha e com o grande trocânter. Sempre lembrando que a incisão de biquíni deve ficar 1/3 dela medial, a linha da espinha ilíaca, e 2/3 lateral. A maneira mais fácil de você marcar, descrita pelo próprio professor Corten, são 3 dedos abaixo da espinha ilíaca, você vai cair quase sempre no local correto. Tem uma setinha ali que eu já vou mostrar para vocês o que é aquilo. Na direita você vai cada vez mais simplificando a sua marcação. Então hoje em dia você palpa a espinha ilíaca, põe 3 dedos e marca, ou simplesmente, como está nessa foto da direita inferior, que é de um artigo do Leunig, você flete o quadril 45 graus e a natureza já dá para você a marcação da sua incisão. Aquela marcação que eu faço ali do biquíni, eu coloco uma caneta e faço uma escopia para ver se ela está na região do colo, eu saber que eu estou no lugar certo, como eu falei para vocês, e aquela outra setinha é essa marcação da caneta aqui que me dá a projeção do meu posicionamento da raspa acetabular, para eu avaliar se ela está muito distante da minha incisão, e com base nisso, se for um paciente, por exemplo, muito musculoso, eu posso distalizar um pouquinho a minha incisão de pele para não passar tanta dificuldade. Após a incisão, é muito importante que você tenha em mente essa figura da direita. Você tem que conhecer a anatomia e saber as relações do nervo cutâneo femoral lateral. Tanto em termos de plano, você entender que ele atravessa a face cerca de 1,5 cm distal à espinha ilíaca, como em termos de posição anatômica. Cerca de 65% dos nervos cutâneo-femorais estão mediais à espinha ilíaca, uns 5% estão laterais e o restante está na mesma linha ali da espinha ilíaca. Então isso é importante, mais uma vez que você faça aquela incisão de face lateralizada, e aqui na foto da esquerda vocês observem que não se disseca a gordura para medial, você não precisa. Nessa foto, inclusive, eu não dissequei nem lateral. Você abriu no meio da incisão, encontrou o teu intervalo e a tua face, acabou. A gordura lateral vai sendo dissecada naturalmente ao longo da cirurgia e a medial vai ficar lá quieta, para você não colocar em risco o teu nervo. Abriu o fáscia, encontrou o intervalo, afastou o reto e o sartório para medial e o tensor para lateral, você tem que encontrar em 100% dos casos esse ramo vascular, que é o ramo da circunflexa lateral femoral. Tá? Ele tem que estar, e ele funciona como um marco anatômico para você. Você abriu, ele está no meio da sua incisão, você está no local correto, pode seguir a tua cirurgia. Se você tem dúvida, não coagule, porque você pode influenciar, inclusive, a inervação de outros músculos que estão ali na região. Você tem que coagular o vaso certo e ele tem que ser coagulado. Se você não achou, procure, porque senão o hematoma vai ser grande. Um adendo aqui antes da gente passar para o próximo passo cirúrgico é em relação aos afastadores. A Med Vision tem esse kit numerado de 1 a 5 para facilitar para o cirurgião, para quem está começando. Esse é o mesmo kit que está aqui à direita, a fotografia. Não precisa ser utilizado ele, você pode usar os seus afastadores convencionais. É importante que você tenha pelo menos um deles com uma curvatura acentuada para que você consiga afastar bem a musculatura medial sem colocar em risco o teu nervo e o teu feixe femoral. Voltando para os passos, começamos aqui a exposição da cápsula anterior e o posicionamento dos afastadores que são essenciais. Então aqui acima a gente coloca o roma de número 1, abaixo de número 2, para a lateral você afasta o tensor apoiado no trocânter com o número 3 e o roma número 4 é um dos mais importantes da cirurgia. Ele tem que entrar perfeitamente embaixo do músculo iliocapsulares, levando toda essa massa muscular para dentro, para medial, para você ficar fora de risco. Ele já está aqui apoiado no grip e depois que esse afastador está ali na posição correta, ele vai ficar até você implantar o seu componente acetabular. Ele não mexe em nenhum momento. Então isso é mais uma grande praticidade do grip. A sua capsulotomia ou capsulectomia pode ser feita de diversas maneiras. Eu gosto de tirar, quando eu faço a capsulectomia, esse flap lateral, deixando o ligamento pubofemoral íntegro ali medial.
porque ele vai melhorar a estabilidade, ou você pode fazer uma capsulotomia superolateral, como está mostrado aqui nessa fotografia da esquerda. Eu gosto de fazer o reparo dela para me orientar no final da cirurgia, no fechamento, quando você quer fechar, tá? Terminou de fazer esse afastamento, os mesmos afastadores na mesma ordem vão passar para intracapsular, tá? O 1 e o 2, obviamente, o 3 fica no lugar que ele já está e o 4 você não mexe. Essa é uma exposição à esquerda com todos os afastadores já intracapsulares. Você tem que ter essa imagem da direita na sua cabeça, onde cada afastador fica. Tem essa imagem do modelo e na hora você vai replicar. Esse é o slide mais importante da aula. Qualquer acesso anterior bem feito, então o Easy Eye, o EDA, se baseia nisso aqui. Se você não estava prestando atenção, presta atenção agora, anota e depois pode voltar a fazer o que estava fazendo. A liberação capsular é a parte mais essencial dessa cirurgia. Se você não fizer ela bem feita, não vai dar certo. Sempre respeite a sequência de liberação. Não progrida ao passo seguinte se você não ficou satisfeito com a sua liberação, senão você vai ter problemas, tá? E que sequência é essa? A primeira é essa que a gente já mostrou, a capsulotomia anterior ou capsulectomia. A segunda já é após a osteotomia, retirada da cabeça femoral, que é a liberação inferomedial. E a última e mais importante é a liberação superolateral. E atenção, observem aqui, eu vou repetir, liberação superolateral. Não existe a palavra posterior aqui. Não se libera cápsula posterior. Tá? Inclusive, em grandes cursos aí de determinadas escolas de cirurgiões, o pessoal fala, tem que liberar posterior, tem que liberar o piriforme. Não é assim. Tá? O professor Korten é taxativo nisso aqui. Mais um adendo antes da gente passar para o passo cirúrgico, tem que entender a anatomia da região completamente. Então, não tem jeito, quem quiser fazer vai ter que voltar a estudar anatomia. Ainda mais para nós que estamos vindo do acesso posterior, é muito diferente para a gente não está habituado a lidar com isso. Então, você tem que ter a clara compreensão de onde está cada estrutura e onde você deve mexer e de que maneira. Esse é um slide cedido aí pela Medinvige, do professor Korten, de secção cadavérica dele, que ele sempre mostra nos cursos, e não dá direita, você tem que saber que para liberação inframedial, cerca de 1,5 cm a 2 centímetros abaixo do pequeno trocante, você tem o primeiro feixe. Se você machucar esse feixe, você vai ter problemas com a inervação e com a vascularização do vasto intermédio e do vasto lateral. Tá? Então você tem que saber isso. Para a liberação, então, o que você tem que fazer é rodar a perna levemente externamente, não é cruzar a perna, e vai liberando com o seu cautério ou com o seu bisturi frio, encostado no osso, apontando no osso. Assim que o seu dedo for capaz de palpar o calca e sentir o pequeno trocante, acabou. É aí, pronto e acabou. Não continue liberando mais e é mais do que suficiente. Para a liberação superolateral, a mesma coisa. Entenda a anatomia. Esse artigo aqui é de leitura mandatória para quem quer fazer o acesso anterior. O artigo tem imagens lindas e essa imagem da face medial do trocânter com a osteotomia tem que estar na sua cabeça o tempo inteiro, porque é aí que você vai liberar, é aí que você vai apoiar o seu afastador para fazer o fêmur, senão você não vai conseguir fazer. E ter isso aqui em mente, que o professor Korten chama de no-go zone. Então, essa linha do córtex posterior da tua osteotomia, dali para a direita, ela não é violada, não precisa ser violada e não é para ser. Tá? A liberação é toda na metade anterior da tua margem da osteotomia, alinhada com o teu corte da osteotomia. Você vai liberar a parte anterior do trocante. Dessa maneira aqui, como ele está demonstrado aqui, já osteotomizado, a cápsula acima, um pedacinho do glúteo mínimo ali à frente do Langenbeck escapando e a direita já liberado. E este é o seu marco de que a sua liberação foi correta. Tem um gancho intraósseo, o cirurgião traciona para frente, para cima, para fora da ferida e para lateral, e você vai liberando com o cautério perpendicular ao trocânter, com a mão trocada. Se está operando o quadril direito, você vai liberar com a mão direita. Se está operando o quadril esquerdo, você vai liberar com a mão esquerda. E vai liberar naquele 50% para o anterior, não violando o no-go zone. Tá? Quando aparecer essa gordura, o coxim gorduroso que existe entre os abdutores e o trocânter, bem descrito por Solomon no artigo clássico, ele vai aparecer para você e vai aparecer esse flap capsular e o fêmur vai sair na sua mão. Você vai ver. O fêmur eleva, o trabalho do professor Korten mostrou, o fêmur eleva 5 centímetros somente com essa liberação. Então você vai saber que está feito o trabalho, que ele foi bem feito e você pode prosseguir à frente com a sua cirurgia. Indo para a exposição acetabular, na imagem da esquerda, vocês vejam a qualidade da exposição, claro que depois que a gente aproxima a foto, mas sem nenhuma mão de nenhum auxiliar. 2 grippers bem posicionados e o afastador de baixo preso com uma pinça, não tem a mão de ninguém para te atrapalhar. E trazendo e oferecendo uma
uma exposição muito boa do acetábulo que te permite preparar o acetábulo da maneira que você quiser e vai ser sempre assim em 100% dos seus casos, porque a técnica é reprodutível. A posição de cada direito, vocês vejam que já não é um afastador da Medium Vision, é um afastador da minha caixa e que você consegue o mesmo nível de exposição. Outra grande vantagem do acesso anterior, e eu aconselho, assim como o Leandro falou, que vocês façam, eu não uso mais assim de fazer todas essas sequências, nem vocês precisam fazer, talvez no início seja bom, fresa e faz, impacta e faz. O que eu faço hoje, depois que eu impactei a minha cúpula, eu faço uma imagendoscopia antes de colocar os meus parafusos, quando eu vou usar o parafuso. Isso é uma grande vantagem, te dá uma segurança absurda durante a cirurgia. Para a exposição femoral, tenho em mente essas duas imagens também. O afastador tem que estar alinhado com o eixo do fêmur e ele não fica apoiado na ponta do trocânter, ele fica apoiado no trocânter. Mais uma vez, entenda a anatomia dessa região. Vocês têm que ter essas imagens na cabeça. O glúteo médio, a inserção dele é distal e posterior. O glúteo mínimo é anterior. E nós temos a zona careca do trocânter. É ali que o seu afastador vai entrar. Tá? Aqui, à esquerda, o professor Corten mostrando aquele coxim gorduroso descrito por Solomon entre os abdutores e o trocânter, ele que vai aparecer depois da sua liberação. No meio, o Roman bem posicionado, alinhado com o fêmur. E para quem não acredita, para quem tem medo que isso é muita liberação, pode machucar os abdutores, quando você gira aqui no espécime cadavérico, você vê que os abdutores estão intactos, tá? Então podem confiar, o seu afastador fica bem apoiado em toda a zona careca e os abdutores continuam intactos. E você pode ter aí sim uma exposição femoral bem clara, aqui também já trocada, posicionamento dos gripes, você troca os postes, a utilização dos postes, claro, porque você trocou a posição, e tem uma exposição muito clara aqui do cálcar e todo o canal femoral para você preparar. Aqui a haste já inserida. Na foto do meio, um detalhe muito importante que é esse afastador trocantérico, ele tem que estar alinhado com o fêmur e horizontal, plano. Se ele tiver obliquado, é porque você não liberou direito ou não posicionou direito. Você vai ter dificuldade para preparar o fêmur. Volte e veja onde você falhou. E aqui já com o implante colocado. Mais uma vez, a garantia de posição, de você poder verificar. Eu faço isso algumas vezes. No início da cirurgia, eu escopo o lado que eu não vai ser operado, peço para inverterem a imagem, espelharem a imagem, para que eu possa, na hora da cirurgia, fazer esse exercício aqui gradual de sobreposição e ter a garantia de que eu coloquei na mesma posição do outro quadril. Sempre, sempre, sempre verifiquem a haste inteira. Se a tua haste não apareceu na tua imagem por qualquer razão, a tua mesa não sobe mais ou não desce o braço da escopia, vá embaixo, veja a ponta da haste e sempre faça o perfil. Aqui, a maior maravilha desse acesso, talvez, que é a possibilidade de você fazer os testes mais fidedignos de comprimento de membro que vocês já vão ter feito na sua vida. Tá? Então, você palpa os maléolos, palpa a TAT, faça o Galeaz em 90 graus, faça o Galeaz em 45 graus, faz a escopia, você termina a cirurgia, você só coloca a prótese onde você quiser. Você não vai ter surpresas, eu garanto isso para vocês. E a feliz maneira de testar a estabilidade, que é uma estabilidade de um acesso anterior também é uma coisa absurda que você vai ver sempre que você fizer, e isso se replica sempre, sempre, sempre. O professor Corten fala isso, a gente comentou isso outro dia, e é assim, o acesso anterior ele reduz fácil e não luxa fácil. Tá? Então, na hora de você reduzir o teu teste, ele reduz muito fácil. E aí sim você procede ao fechamento e uma cicatriz muito boa, esteticamente falando, e em termos funcionais, em termos de segurança. Esse paciente de cima é o paciente da espondilite anquilosante, que usa medicações biológicas fortíssimas, tem um diabetes descontrolado, e vocês vejam a qualidade da cicatriz com apenas 10 dias de pós-operatório. O de baixo é o atleta, que é rígido, mas também com uma cicatriz muito satisfatória. E resultados? O que a gente tem de resultados com isso? Resultados radiográficos, você vai ter sempre um implante do jeito que você escolheu botar. Se não tiver igual ao outro lado, é porque você não quis botar por qualquer razão, que seja uma razão clínica. E você vai ver isso com muita reprodutibilidade. É isso que a técnica faz. É sempre assim. Você planeja e fica idêntico, planeja e fica idêntico, planeja e fica idêntico. Não vai mudar. Tá? E sempre tentando, você vai ver que as relações biomecânicas sempre serão preservadas, desde que vocês sigam todos os passos recomendados. Em termos de resultado funcional,
você vai ter esse tipo de resultado aqui com apenas 17 dias. Essa paciente operou o quadril igual ao lado operou. Já foi de marcha, que você vê, ela tem uma rotação interna, mas é dela, são nas duas pernas. Você tem dificuldade realmente, assim como os casos que o Leandro mostrou dos pacientes dele, de saber qual quadril que o paciente operou. E esse é o paciente atleta que eu falei para vocês. Olha o grau de controle muscular que o paciente tem para executar um agachamento. E você não tem medo de que ele execute agachamento, porque essa prótese não vai luxar para trás. O paciente desce escada com controle, com descida, segurando a perna com apenas 4 dias de cirurgia. E sobe praticamente sem apoiar no corrimão. Então, são realmente resultados muito impressionantes. Esse mesmo paciente, aqui com 20 dias, fazendo exercícios aqui, eu garanto que muitos de nós não somos capazes de fazer. Esse de propriocepção, então, você extrapola, porque não é mais uma coisa, mas ele é atleta, ele é muito bem preparado, a musculatura dele. Mas se um acesso, o trauma cirúrgico, não preservar a propriocepção, pode ser o atleta que for, ele não faz isso. Então, esses são os tipos de resultados funcionais que a gente encontra, e esses são os tipos de resultados cosméticos e estéticos que a gente vai ter a médio e longo prazo, com cicatrizes praticamente invisíveis e muito facilmente escondíveis pela roupa íntima, como o Leandro também colocou muito bem. Como conclusão, eu não vou poder entrar em detalhes isso aqui, mas quem é mais ligado em tecnologia, o Leandro e muitos amigos meus que estão assistindo aqui são. Existem aqui sobrepostas duas curvas, dois modelos, o modelo do ciclo hype, que é de adoção de novas tecnologias, e embaixo essa curva de adoção de tecnologias em relação às pessoas. Na minha visão, hoje, no mundo, a gente já passou de todas essas fases em relação ao acesso anterior. Já houve o pico de expectativa, já houve um monte de gente criticando, teve esse vale de desilusão. Eu acho que nós estamos subindo, nós estamos no auge aqui, na ladeira do encantamento. E em termos de pessoas, os entusiastas, os empolgados iniciais, todos aqueles já quebraram a cara quando tinha que quebrar. Então vocês estão, quem ainda não se converteu e deseja se converter, como o Leandro falou, não é obrigatório, está na hora. Vocês não podem deixar chegar aqui no final e ficar junto aqui aos retardatários, aos céticos retardatários. Vamos aproveitar agora. E o EDA, o Gripper, o Easy Concept vieram como novas tecnologias para encampar aqui essa ladeira de encantamento da adoção de novas tecnologias. Qual o objetivo? O meu objetivo com essa apresentação, o objetivo da Lais de organizar isso aqui, o objetivo do Leandro? Facilitar a trajetória dos que resolverem se dedicar a este mundo DA. Simplesmente isso. E que ferramentas que vocês vão ter para isso? O conhecimento e a padronização. É isso que a gente oferece, tá? E oferece por que isso? Primeiro porque, na minha visão, o conhecimento guardado para si mesmo não faz o menor sentido. O conhecimento é feito para ser espalhado, e quanto mais gente souber, melhor. Depois, pelo método e pela técnica. Eu sou apaixonado por essa técnica. Hoje eu posso dizer isso. E eu não quero que quem comece a fazer, vá fazer se aventurando. Eu quero que vocês façam com segurança e façam da melhor maneira possível. Porque eu não quero que a técnica esteja queimada daqui a pouco por mau uso. Então, vocês têm que aprender para fazer, tá? É isso que o nosso objetivo é esse, passar para vocês o que a gente já passou de perrengue para que vocês não passem pela mesma coisa. E pelos pacientes, em última instância, claro, porque são a razão de tudo e a nossa maior motivação de vida. Então, se vocês forem aprender sem estarem adequadamente preparados com uma vida ali embaixo, alguns riscos podem ser inerentes e eu não quero que os pacientes passem por isso. Eu quero que vocês façam a melhor cirurgia da vida deles e eu tenho certeza que vocês são capazes de fazer, desde que estudem e aprendam. É isso aqui que a gente está fazendo para vocês, tá? A gente está querendo estender essa estrada para vocês, já pavimentada, para que vocês não passem pelas dificuldades que nós passamos, certamente. E ainda passamos, tá? Ninguém aqui está falando como se fosse a maior experiência do mundo, não. O que eu posso deixar de recado e dizer para vocês, do fundo do meu coração, é que não é fácil, não é simples, não é tranquilo. Vocês vão perder noites de sono se quiserem passar por isso, vão passar horas estudando, vão ficar nervosos igual um R1 de novo na hora de operar, com medo, porque dá medo, vão ser criticados pelos colegas, por muitos deles, vão pensar em desistir, vão investir tempo e dinheiro, não tem jeito, mas eu posso garantir que vale a pena para os que realmente resolverem levar isso a sério. Muito obrigado pela atenção de todos. Aí, desculpa pelo tempo um pouco longo, a aula longa, mas eu espero que tenha sido útil. Esse site tem que ser gravado, ele é oferecido pela Beadin Vision de maneira gratuita, o Easy Eye Concept. Tem inúmeros vídeos lá, vários cursos gravados do professor Korten, vários vídeos de etapas cirúrgicas. Então é fantástico realmente esse site. Para quem quer aprender, vale a pena já pegar no final de semana agora e dedicar pelo menos umas 4 horas no sábado e umas 4 no domingo vendo os vídeos. Vocês não vão se arrepender.
Aqui embaixo estão os meus contatos. Para quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, estiver. Muito obrigado mesmo. Obrigado, doutor Inácio, pela aula, excelente aula, muito explicativo. Realmente é bastante conteúdo mesmo que a gente precisa passar, mas com certeza a gente vai ter em breve uma próxima apresentação de Gripper e de Easy Concept para o pessoal que ainda ficou em dúvida. Doutor Leandro, acredito que ainda dá tempo da gente passar rapidamente um caso, até porque tiveram algumas perguntas e tudo mais. Acho que seria legal a gente passar um caso, e depois eu faço algumas perguntas específicas também que chegaram aqui no QIA para a gente. Tá bom, perfeito. Em primeiro lugar, parabéns, Inácio. Fantástica aula, acho que o pessoal entendeu super bem, perfeitos as fotos. E vou dizer agora que você me animou para começar a tentar via de biquíni também, que eu ainda tô, como eu falei assim, eu tô naquele passo assim, eu quero começar, mas dá um pouco de medo. Você me deixou mais animado, acho que eu vou fazer também. Legal. Então aqui eu tinha preparado 3 casos, acho que 3 casos vai ficar um pouco demais. Eu vou mostrar um dos casos que é um pouco o que eu tinha comentado de... Peraí que eu entrei na errada aqui. O que eu tinha comentado de casos, na minha opinião, que são específicos para a via anterior. Como o Inácio comentou, tem alguns casos que, na nossa opinião, pedem a via anterior. Peraí que eu tô aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tá tudo certo? Tudo certo, doutor Leandro. Tá bom. Então, esse caso aqui é um caso interessante. Eu já vou contar. Essa paciente aqui, na verdade, ela é uma transexual. Então, ela nasceu como sexo masculino, depois fez uma cirurgia para mudança de sexo para feminino. E só que antes dela fazer a cirurgia de troca de sexo, ela tinha feito injeção de silicone industrial na região da nádega. Aqueles silicones são nem legais, né? Não fazem por aí. Só que ela tinha também um antecedente de ter dor no quadril há 10 anos. Ela tinha uso de corticoides irregular por uma asma mal controlada e tinha uma dor no quadril com diminuição da amplitude de movimento e com dor à mobilização do quadril. E quando a gente vê o raio-x dela aqui, é um raio-x muito complexo, né, sem grandes deformidades. Vocês viram já a depressão aqui da cabeça femoral, com os osteófitos sendo formados. Do lado esquerdo, uma área de necrose menor, mas ela também tinha bastante dor. E aqui eu vou mostrar para vocês a ressonância magnética dela. O que é bem interessante, a gente está acostumado a ver articulação, né? Mas se vocês olharem aqui na região do subcutâneo, a gente tem esses nódulozinhos pretos aqui em T1, que aparecem brilhando aqui em T2. Isso daqui são siliconomas, que eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, mas conversando com os colegas plásticos, eles me disseram essa impressão. E essa paciente, ela estava há 10 anos com dor, porque ela tinha passado em diversos serviços e ninguém queria operar ela. Falavam para ela assim, olha, você não tem como operar, sua chance de infecção é muito grande. E conversando com colegas plásticos, eles realmente falam que a chance de infecção quando se opera pacientes com esse tipo de silicone é muito alta mesmo. Se a gente olhar aqui o corte axial dela, então assim, se a gente fosse entrar por via posterior, a gente ia passar com certeza pela maior ordem menos, um pouco menos, mas ainda bastante. E por via anterior, ela tinha bem pouco siliconoma. E foi isso que a gente optou por fazer. Então aqui, a gente já viu bastante esse slide, né? Então, relação entre a espinha ilíaca, eu entre 2 dedos lateral, 2 dedos distal, uma via longitudinal em direção da cabeça da fíbula. E aqui o subcutâneo dela, perfeito, nenhum tipo de siliconoma. Aqui então a exposição, só mostrar o passo a passo rapidinho, né? Você já mostrou brilhantemente. Aqui a gente vê a face exposta, como ele falou, a gente não intervalo, a gente entra no corpo do tensor. Aqui já mostrando a exposição do Colles, na época que eu não tinha o gripper disponível, então alavanca aqui na parede anterior, a mesma exposição com o gripper, em outro caso. Aqui então um detalhe interessante, a gente sempre faz a osteotomia in situ, e uma dica legal é colocar o saca-cabeça antes de fazer a osteotomia, facilita muito para tirar a cabeça. O acetábulo aqui exposto, vocês veem uma excelente exposição. Aqui, então, mostrando de novo com o gripper, né? Uma exposição bem similar. Muito boa. E aqui, a exposição do cálcar, como o Inácio mostrou bem. Então, vocês veem como a gente consegue ver muito bem aqui a exposição. E do lado aqui, o gripper, mostrando a prótese já colocada em outro caso.
Aqui o teste intraoperatório, então vocês podem ver o teste, a gente pode forçar bem, é meio impressionante quando está começando, a gente não está acostumado a forçar tanta flexão, fazer tanta rotação interna. É legal fazer os testes com a mão, com os 2 dedos dentro da articulação, uma coisa que o Corten defende bastante também, que é em extremos de movimento. E aqui a paciente andando, isso aqui não é uma paciente atleta, não fez nada muito diferente, mas vocês veem como a paciente anda bem, ficou super feliz, especialmente muito grata da gente ter tratado ela depois de 10 anos de pessoas falando para ela que não dava para ela fazer. Eu só vou mostrar um detalhe do próximo caso, é um paciente que é uma lesão metastática, de um paciente com carcinoma de células renais, com uma lesão no ramo púbico. Então aqui vocês conseguem ver a lesão aqui na ressonância. Esse aqui é o tipo de programação que a gente já faz, que o colega cirurgião de tumor fez de ressecção periacetabular, e para reconstrução a gente fez uma via anterior. Então aqui foi a via que eles usaram para fazer a ressecção do tumor, aqui a via que eu usei para fazer a prótese. Aqui tem um vídeo, eu não vou mostrar, acho que é muito tempo, mas aqui vocês veem a prótese bem colocada, paciente sem o ramo púbico, mais um caso onde eu acho que realmente a via anterior era essencial. Então aqui são os 2 casos que a gente tinha para mostrar, acho que agora a gente pode abrir para perguntas, que vai ser interessante Tem umas perguntas aí que eu vi, não sei se o pessoal quer fazer mais perguntas. Tem algumas perguntas mesmo. Obrigado, doutor Leandro, pelo caso. Uma que surgiu até durante a apresentação do doutor Inácio também, seria a respeito sobre as alavancas do trocânter. Fica estável no gripper, já que ela fica num ângulo diferente das outras alavancas, alinhada com o paciente e não perpendicular. Então, o doutor Daniel Reboledo, aqui de São Paulo, gostaria de saber sobre esse posicionamento da alavanca. Talvez o doutor Inácio pudesse explanar um pouquinho para a gente, seria legal. Essa alavanca do que estável, tão estável quanto as outras. Fica porque, independente do direcionamento, o que uma alavanca precisa para ter estabilidade é o apoio, a região de apoio ósseo, como eu mostrei para vocês ali, que ela apoia os 2 dentes do afastador, eles se apoiam na massa do grande trocânter, ali na zona careca, na bald spot, não é na ponta do trocânter. E a tensão do gripper nos postes é a mesma das outras. Então, desde que ele esteja bem posicionado, ele fica completamente estável a ponto de você não precisa de um auxiliar para afastar o fêmur para você. Você prepara o fêmur inteiro com raspa, coloca raspa, bate raspa, tira raspa, bate raspa, tira... ele não mexe. Se ele estiver bem posicionado, ele não mexe. Pode confiar, Reboledo, que o afastador foi completamente estável. E eu acho que a gente está em momentos diferentes da curva no Brasil e o resto do mundo, entendeu? Eu concordo que nasce que no mundo, o mundo está bem mais avançado na curva, muita gente já aceitou, já está na fase de tá todo mundo consciente, fazendo. Eu acho que no Brasil a gente está na fase ainda de early adopters, então tem menos gente fazendo, e a gente precisa de gente fazendo, principalmente gente fazendo em centros formadores, para formar pessoas que vão aprender a fazer, entendeu? E a segundo ponto é que, como o Inácio comentou, a questão da disponibilidade de material é muito importante também. Então, eu também comecei um pouco na raça, então achei interessante a história que você contou da fratura de colo, que eu tinha uma história muito parecida. O primeiro paciente que eu fiz uma via anterior também foi uma fratura de colo, com um paciente com uma sequela de AVC, que a gente estava preocupado com estabilidade. E eu vou ser bem honesta, gente, foi bem difícil esse caso, e o raio-x eu tenho um pouco de vergonha de mostrar, porque não ficou bom. Mas o mais impressionante é que mesmo com o acetábulo numa posição bem vertical e um pouco invertido, que eu acho que é o erro mais comum de quando você está começando, deixar ele vertical e invertido, porque é muito paralelo que a fresa tem que ficar, é mais do que você imaginaria, entendeu? Então a gente tem uma tendência no começo de deixar um pouco mais invertido, esse paciente não inchou. Então isso mostra para mim como tem... Independente que eu já dei essa aula muitas vezes, né, de falar de via anterior, sempre tem aquela pessoa que fala assim, se você botar o posicionamento perfeito de uma prótese, ela não vai luxar, seja qual for a via. Eu concordo, mas para mim, assim, você vê que nos extremos de movimento eu acho que a via anterior faz diferença, e ela tem essa questão de, o pessoal de joelho fala aquela coisa de forgiven knee, né, aquele que deixa mais erros, assim, a via anterior deixa mais erros. Então esse caso para mim foi muito marcante, eu deixei numa posição que não foi adequada, e o paciente não luxou mesmo assim. Detalhe, né, Leandro? Para ficar claro para as pessoas, a gente começou com casos que classicamente não são indicações. Então, assim, não comecem com fratura do colo do fêmur. Não é uma boa opção, porque você perde os referenciais anatômicos. Então, todos os cursos de quem dá curso de acesso anterior vai falar, ó, não comece com fratura do colo. A gente tem essa tendência, mas a gente não é uma indicação para vocês.
E o segundo ponto, na minha opinião, também é a facilidade de material, como o Inácio comentou. Eu também comecei a fazendo com fresas sem offset, que é uma mudança total. Então, isso assim, eu gosto de usar de comparação. Pensa quando você está fazendo uma fratura transtrocanteriana e você vai ter que entrar, quando você quer entrar com a posição, o fio guia ou o rabo do capeta, e você começa a bater no corpo do paciente. Se você tem uma fresa reta, na hora que você vai fazer o fêmur é a mesma coisa, ela tem uma tendência a ficar muito perto do paciente. Quando você tem uma fresa com offset no lado femoral, isso joga você para fora. Então facilita muito. E agora com gripper, que também é uma coisa recente, a gente chegou a fazer bastante sem gripper, né, Inácio? Facilita muito. Então acho que agora que tem mais gente fazendo, agora que a gente tem o material disponível, a tendência é crescer bastante. É isso. Esse exemplo que você deu aí é como se fosse tentar botar a haste trocantérica sem o rabo do capeta, né? Exato. Como se te dessem um explorador de canal, de quadril, e falar, ó, coloca uma haste aí. Você não coloca de jeito nenhum. Exato. Torres, uma outra pergunta que chegou aqui, a respeito até um pouquinho do futuro da via acesso anterior, como hoje a via do acesso anterior no mercado internacional, na Europa, nos Estados Unidos, vem ganhando bastante popularidade. Os resultados parecem ser realmente superiores, até pela excelente aula que a gente teve de vocês dois. Por que que hoje no Brasil a gente ainda tem uma certa, talvez uma resistência, ou o que faz a gente ainda estar um pouquinho atrás na via anterior aqui no Brasil? O Leandro comentou aí, João, porque a sua internet tinha caído um momentinho, o Leandro Tá. comentou, e eu concordo plenamente com ele. É isso mesmo, a curva de adoção de novas tecnologias, ela é regional, então não quer dizer que todo mundo está no mesmo momento. O que eu gostaria, o que eu acho que um tipo de evento desse faz que eu quero que as pessoas entendam que se no restante do mundo já foram ultrapassadas algumas fases, não tem por que a gente continuar querendo, assim, a gente ter ficar cheio de receio e falar, eu quero que me provem que o acesso anterior funciona. Essa fase já passou, gente. O mundo já passou por isso. Então não tem a gente ficar insistindo nisso. É claro que cada um tem o seu timing de se convencer daquilo. Você pode ser um visionário, um vanguardista, você pode ser um pragmático, um conservador ou um cético retardatário. Isso é muito pessoal. Mas a gente dizer que ainda carece de provas, que ainda o acesso anterior ainda tem que mostrar para a gente a que veio, não. Isso aí a literatura já está vasta, há muito tempo já mostrou, e não, isso é indubitável. Se você vai querer aderir ou não a isso, é outra história, que o Leandro falou e eu concordo plenamente. Não é obrigatório você saber fazer o acesso anterior, mas se você quiser, aprenda a fazer. Legal, obrigado. Desculpa, é que travou aqui mesmo, mas eu acho que é importante a gente frisar isso para o pessoal. Chega bastante pergunta para a gente a respeito disso, e a gente que está na parte comercial e a gente com os distribuidores, é uma dúvida que ainda eles perguntam bastante para a gente, fala, poxa, se é realmente o futuro, por que que a gente não está lá, né? Então, acho que é importante a gente frisar isso para o pessoal. O que eu posso dizer, assim, em relação a toda tecnologia tem isso. Quando as coisas vêm como avalanche, elas vão vir, quer você queira ou não. Então não adianta, até os mais céticos e mais, não, acesso anterior não vai vingar no Brasil. Cara, é questão de tempo. Vai vingar. Não tem como algo vingar no mundo inteiro e aqui não vingar. Por que haveria isso, tá? Então, se você está disposto a enfrentar, se prepare para isso, porque ela vai vir. É igual toda tecnologia. É como se a gente tivesse chegado na década de 90 e falar, não, o Brasil não quer ceder à internet. Não tem como. Legal. Eu acho que hoje, doutor, a gente, como o doutor Leandro e o doutor Inácio, o grande trabalho hoje que a LAS tem feito, né, e tem trazido para o Brasil é realmente essa questão de aprofundar um pouco mais, que hoje a gente traz pelo Gripper, que é o produto que é utilizado, mas existe, que é a que a gente fala muito, né, a ponta do iceberg. Embaixo lá tem todo esse conceito de otimização do centro cirúrgico, dos afastadores que estão sendo usados, de todo o instrumental que está sendo modificado para essa cirurgia, de toda a equipe também que está tá junto, né, com o médico para fazer essa cirurgia realmente funcionar e ser um sucesso e para os pacientes terem o melhor benefício. Então isso é uma coisa que assim a gente quer trabalhar muito ainda, a gente sabe que a gente está engatinhando aqui no Brasil, precisa mesmo de iniciativas como
a gente fez hoje e a aula que vocês fizeram foi realmente brilhante. A gente poderia até passar muito mais, porque tem muito conteúdo sobre isso, mas eu acho que é um ponto-chave mesmo para a gente virar aqui até em questão do Brasil mesmo, da gente avançar quanto à cirurgia do quadril e avançar para ter no portfólio dos médicos de quadril a via anterior como realmente um acesso que traz muito benefícios para os pacientes. A gente até passou um pouquinho aqui do tempo combinado, chegado algumas perguntas aqui para a gente, mas eu vou talvez, não sei, eu queria deixar uma mensagem final, passar a palavra para o doutor Leandro, uma mensagem final, depois para o doutor Inácio, a gente passar nossos recados, até para a gente não se estender muito no nosso tempo aqui de webinar. Então, doutor Leandro, se eu puder passar uma mensagem final para o pessoal, eu agradeço. Legal, tá joia. Bom, eu queria a mensagem final, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os colegas que assistiram aqui hoje a gente sabe que hoje em dia tem tido live, tem um monte de webinar, então as pessoas estão cada vez mais selecionando o que elas querem ver, então obrigado a todos que se disponibilizaram o tempo aqui para estar com a gente. Eu queria agradecer a Las Brasil por ter organizado esse evento aqui para a gente e por ter trazido o Gripper, porque eu estava esperando isso ansiosamente. Vocês viram na minha foto, eu conheci o Corta em 2013 e eu fui para a Bélgica em 2016. Então eu estava ansioso por essa chegada. Então eu queria agradecer para vocês e de novo me colocar à disposição. Eu coloquei ali meus contatos. Se alguém quiser pegar meu telefone celular, fica super à vontade. Quiser tirar alguma dúvida, eu tenho alguns vídeos, quiser visitar, a gente está à disposição. Doutor Inácio, passo a palavra do senhor para as considerações finais, por favor. Bom, rapidamente agora, eu não sou um cara de memória tão boa, mas muitas coisas eu gravo, viu, João? Antes das considerações finais, eu vou repetir aqui, replicar a analogia para os resistentes que ficaram aqui até o fim, que foi uma live que a gente fez falando um pouco de acesso anterior, e no final, uma paciente perguntou, semelhante um pouco à pergunta do colega, mas se o acesso anterior é tão mais fácil, que eu expliquei ao longo da live que ele é mais lógico. É mais natural chegar ao quadril pela frente do que por trás, que você tem que ultrapassar mais coisas. E ela falou, mas se ele é tão mais fácil, por que todos os cirurgiões não fazem? Aí eu falei para ela, não, calma, eu não disse que ele é mais fácil, eu disse que ele é mais lógico. Você se você tem obstáculos, você tirar eles da sua frente e chegar no local é mais fácil, é muito mais fácil, só que você tirou eles da sua frente, que é o que a gente faz com o acesso posterior e com o Hardin. Aí o exemplo que eu dei para ela, eu falei, como se eu estiver de madrugada no meu quarto, minha mulher estiver dormindo na cama e está tudo escuro e eu tenho que tirar alguma peça da minha roupa de dentro da gaveta. E a minha gaveta tá meio sem WD-40 lá e ela está fazendo muito barulho. Eu posso, se eu conheço a minha gaveta bem internamente, sei onde está cada peça minha, eu posso abrir um pouquinho sem fazer barulho e pegar a minha bermuda, que eu sei onde está, ou eu posso escancarar a gaveta inteira e pegar a bermuda. Só que aí eu vou acordar a minha mulher. Então, abrir um pouquinho e pegar não é mais fácil, mas é mais eficiente, porque eu não quero acordar a minha esposa. Então, essa foi a comparação que eu fiz para ela entender um pouquinho como é que funciona. Como se o acesso posterior fosse abrir, escancarar a gaveta e acordar a esposa. Muito bom, muito bom. Gostei. Vou usar. Fica à vontade. Mas vou usar. Fica à vontade. É um prazer. E aí, para as considerações finais, eu queria agora sim agradecer com mais calma. Eu queria primeiro parabenizar de novo aí o Leandro. Foi um prazer dividir contigo isso. Eu te admiro. A gente se encontrou em congressos no passado, falou sobre acesso anterior lá no Rio, no congresso de artroplastia que teve. Parabenizar pelo pioneirismo. Então, a gente sabe qual a dificuldade que é começar qualquer coisa, ainda mais no Brasil, e você está junto aí nesse grupo, que somos já alguns. Então, parabéns e parabéns pela aula, que foi bem bacana, preparou muito bem o terreno para a minha apresentação e me ajudou demais. E agradecer aí ao João, realmente a Las Brasil, a Mari, o Helder, porque eles vieram no momento ideal, assim, porque eu estava precisando da minha vida. Eu estava igual o Leandro, agoniado, mandei um e-mail para a Med Vision para o Peter em setembro do ano passado, que eu ia nos Estados Unidos buscar o Gripper. Só que, infelizmente, não precisou, porque eles tiveram visão. É difícil também uma empresa ter visão e investir nesse início de mercado, correndo todos os riscos e todas as coisas. Então, obrigado aí pela Lais, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar, ter alguém de Brasília falando num evento assim nacional. Eu acho
bacana demais e só tenho agradecimento a vocês. Valeu. Obrigado, doutor Inácio, obrigado, doutor Leandro. É realmente um prazer para nós. A gente vem investindo muito em técnicas inovadoras. Para quem conhece já o portfólio da LAS, não só no quadril, mas a gente vem apostando em grandes produtos e inovações. Da parte do joelho, para quem conhece a subcondroplastia, é um produto hoje consolidado que a gente lá 5 anos atrás investimos, também foi estranho para o pessoal, falou, poxa, o que é isso? Então a gente acredita muito, a gente sabe hoje que quem está com a gente nesse barco, principalmente da parte médica ou da parte de parceiros, de distribuidores, a gente conhece, que acredita muito na via anterior, na proposta da MedEnvision, em todo o conhecimento que eles têm lá, e a ideia nossa é trazer isso aqui para o Brasil.